Bem-vindos! Hoje vamos dar uma vista de olhos a uma zona de Tóquio que, se calhar, muitos veem só como, bem, uma área residencial, Nerima. Mas, como tantas vezes acontece aqui, por baixo da superfície calma há camadas e camadas de história. O nosso foco hoje é a antiga aldeia de Kaminérima, Jo Nerima Mura, uma área que agora inclui bairros como Kasugatsu, Takamatsu e até o moderno Ikargaoka. E para esta nossa análise, temos aqui à mão relatos históricos, lendas, mapas antigos, arquivos locais que mostram mesmo como a paisagem mudou. A ideia é desenterrar aquelas narrativas mais intrigantes e os locais menos óbvios que ainda hoje ligam o presente ao passado de Kaminérima. É verdade. É uma área com uma história muito rica. Kaminérima, como aldeia, existiu formalmente até 1932. E a sua história reflete, no fundo, as grandes mudanças de Tóquio, desde os tempos feudais, passando pela modernização até hoje. É quase como uma caça ao tesouro, procurar esses vestígios no meio da cidade. Exato. Então, vamos lá começar por um tempo mais agitado. A Era Feudal. Havia um castelo de Nerima, um ponto importante naquela altura. Estamos a falar de 1477, período Sengoku, muitos conflitos. O clã Toshima, que dominava a área, decidiu desafiar os seus senhores, o clã Uesugi, uma rebelião, basicamente. Uhum. E essa rebelião chamou a atenção de uma figura de peso, Ota Doukan. Outra Dokkan, o construtor do castelo de Edo, onde está o Palácio Imperial hoje, uma figura central. Precisamente. E ele não perdeu tempo. Marchou sobre Nerima, atacou o castelo e incendiou a povoação à volta. Foi rápido e decisivo. A batalha final foi ali perto, entre Egota e Numabukuro. Os Toshima foram derrotados, o clã caiu em desgraça e o castelo foi abandonado. Pois foi. E o que aconteceu a esse sítio depois? Olhe, é quase um resumo da história do Japão em ponto pequeno. Passou de fortaleza a nada, a terreno esquecido. Depois, séculos mais tarde, um parque. E em 1926 nasceu lá o famoso Parque de Diversões Toshima-en. Quantas gerações não passaram por lá? Um parque de diversões num campo de batalha antigo. É uma mistura curiosa, não é? É mesmo. E não fica por aí. Durante a Segunda Guerra, o local chegou a ser usado para fins militares. Depois reabriu, teve décadas de sucesso e fechou em 2020. E hoje, o terreno está dividido. Uma parte é o Parque de Local do Castelo de Nerima, novinho em folha, de 2023. Outra é o Warner Bros. Studio Tour, do Harry Potter. Incrível! Guerra, paz, diversão, cultura global, tudo no mesmo sítio. Exatamente, camada sobre camada. Então, fica aqui já uma primeira pista para quem quiser explorar. O parque do local do Castelo de Nerima não é só relva e árvores. Ao andar por lá, especialmente na zona mais alta, onde era o centro do castelo, estamos mesmo a pisar história. E saber que ali ao lado, no Studio Tour, estamos em terra de samurais, dá outra perspectiva, não dá? Sem dúvida. E ainda há um bocadinho de Toshima-en para os nostálgicos. O carrossel antigo foi preservado, é considerado património mecânico, um elo com o passado mais recente. É uma ideia poderosa essa de que as paisagens urbanas são arquivos. São mesmo. Este local é um exemplo perfeito. Séculos de mudanças sociais, económicas, culturais, tudo ali concentrado. Fascinante. Mudando agora um pouco o foco, para as histórias que os nomes dos sítios contam. O próprio nome Nerima, por exemplo. Há teorias, talvez de Norinuma, pântano, ou Neriuma, treino de cavalos. Sim, há várias hipóteses, mas a história por trás de Nukui Kunii, essa é especialmente interessante. Essa lenda é muito conhecida. Envolve o monge Kobo Daishi Kukai, uma figura muito importante no budismo japonês. Diz a lenda que ele passou por ali no século IX e a aldeia estava a sofrer com uma seca terrível. E ele, compadeceu-se, bateu com o cajado no chão. E fez jorrar água. Um milagre. Exatamente. E como a água perfurou no cu a terra para fazer um poço, o lugar ficou no Kui. É uma história forte. E muito comum no Japão, com estas histórias que ligam figuras sagradas a necessidades básicas, como a água. Mostra o quão vital era a água para aquelas comunidades agrícolas e como a fé estava ligada ao dia-a-dia.
Claro que também há a explicação mais terra a terra, digamos, que Núcui possa vir de Poço Morno ou algo assim. Mas a lenda é que pegou. É curioso como as duas coexistem, a lenda e a explicação prática. Qual acha que pesa mais na identidade local? A lenda, penso eu. Dá um toque especial, espiritual, mas o irónico é que a realidade física que deu origem ao nome mudou completamente. A fonte original desapareceu. O rio Núcui, que corria ali, foi canalizado. Está debaixo da terra agora. É o chamado Ankyunaga. Aconteceu a muitos rios em Tóquio com a urbanização. A paisagem muda, mas o nome e a lenda ficam. Precisamente. Mas ainda dá para sentir essa história da água, não dá? Há sítios a visitar. Sim, sim. Um deles é Núcui River Greenway, é Kunuikawa Nikdu. É um caminho verde que segue exatamente o curso do rio antigo, agora subterrâneo. Tem até marcas no chão a indicá-lo. É um passeio agradável e dá para imaginar como seria o rio a correr ali. Exato. E perto há o templo Enkoin e o santuário Núcui Benzaiten, ambos ligados historicamente a essa história da água. E vi também uma curiosidade. Perto da estação de Nakamurabashi, há uma boca de incêndio especial, decorada, que a autarquia pôs lá para lembrar a origem do nome Núcui. São estes pormenores. São esses pormenores que mantêm a história viva no cotidiano. E já agora Takamatsu, esse nome parece mais simples. Vem de um pinheiro alto Takamatsu que existia na zona, certo? Ao que tudo indica, sim. Mostra como tanto lendas grandiosas como um simples marco natural podem acabar por dar nome a um sítio e ficar por séculos. Vamos falar agora um pouco da paisagem antiga. A planície de Musashino, onde fica Nerima, tinha uma característica muito própria. Os Yashigimori. Os Yashigumori. Eram aqueles pequenos bosques que rodeavam as casas de quinta, as minka. Tinham uma função crucial. Proteção contra o vento, imagino. Principalmente, protegiam do vento frio do inverno, que era forte na planície, mas também era uma fonte de recursos, lenha, folhas para adubo, madeira. Eram como pequenos ecossistemas geridos pela família. Tinham até uma estrutura específica, com árvores de folha persistente a noroeste e de folha caduca a sudeste, essenciais para a vida na quinta. E o mais incrível é que alguns ainda existem hoje, como pequenas ilhas verdes no meio dos subúrbios. Sim, alguns foram preservados. Um bom exemplo é o Takamatsu Ikoinomori. Era um Yashigumori antigo, agora é um pequeno parque público. E visitar um sítio desses deve ser como entrar numa máquina do tempo, sentir um pouco da paisagem original de Musashino. É exatamente essa a sensação. Um refúgio verde com muita história. Falando em história e paisagem, há uma ponte com um nome engraçado, Dorakubashi, Dorakubashi, sobre o rio Shakuji. Sim. Essa ponte estava numa estrada importante, a Kyoto-do. Mas o rio Shakuji, bem, tinha má fama. Porquê? Cheias. Exatamente. Cheias frequentes e perigosas. A ponte era destruída e reconstruída vezes sem conta. E as pessoas começaram a dizer, imagino que com alguma ironia, que reconstruir a ponte devia ser um doraku, um passatempo caro, uma extravagância, como se fosse feita por capricho. E o nome pegou. Dorakubashi. Diz muito sobre a relação difícil com o rio e o sentido de humor popular, não é? Sem dúvida. E essa má fama do rio era justificada. Era. Era conhecido como Yakusai Hori, o fosse problemático. Houve cheias terríveis, como a do tufão Kanugawa, em 1958. Fez muitos estragos. A história da ponte capta bem essa tensão. Hoje, claro, a gestão do rio é muito diferente. Tentam criar uma coexistência mais harmoniosa, com aquelas margens ajardinadas, o Shinsui Terrace, mas o nome da ponte é um lembrete desses tempos. Da água para a terra. Não podemos falar de Kami Nerima sem falar do seu produto mais famoso, pois não. O Nerima Daikon, Lenma Daikon. O famoso rabanete de Nerima. Era conhecido já no período Edo. Era um rabanete gigante, adaptado ao solo vulcânico daqui, o Kanto Lowam. Dizem que crescia até 1 metro. Podia crescer, sim, e tinha uma textura firme, ótima para fazer takuansuke, aqueles pickles de rabanete amarelinhos. Era perfeito para isso. E a origem? Há lendas também. Sim! Uma envolve o Shogun Tsunayoshi, que teria provado e gostado. Outra fala de um agricultor local, Mataroko, que o teria desenvolvido. Seja como for, foi muito importante para a economia da região durante séculos. Mas hoje em dia
Não se vê assim tanto, pois não? O que aconteceu? Pois não. No século XX entrou em declínio. Vários fatores. Doenças que afetaram a cultura, mudanças no gosto dos consumidores que passaram a preferir rabanetes mais pequenos. E a urbanização, imagino? Principalmente. A cidade cresceu, engoliu os campos agrícolas. Foi o golpe final. Quase desapareceu. É um exemplo clássico do que acontece às tradições agrícolas quando a metrópole avança. Mas houve uma tentativa de o salvar. Felizmente sim. Desde 1989 há um projeto para recuperar o Nerima Daikon. A produção ainda é pequena, claro, não é como antigamente, mas renasceu como símbolo cultural. Um património local que as pessoas fazem questão de preservar. E isso levanta questões importantes, não é? Sobre como as cidades podem ou devem manter vivas estas heranças agrícolas. Exatamente. É um debate constante. Para quem quiser procurar este rabanete histórico, há pistas. Existe um monumento ao Nerima Daikon, em Kasugacho. Sim, e costuma haver uma feira de pickles de Nerima em novembro. É a melhor altura para provar o takuan autêntico feito com ele. E também se podem encontrar doces locais, os Daikon Monaka, em forma de rabanete, ou procurar nos mercados de agricultores locais, na época certa. São formas de nos ligarmos a essa herança. Pequenos gestos que ajudam a manter a tradição viva. Avançando mais no tempo, chegamos a uma transformação enorme, mais recente. A área que hoje conhecemos como Ikaragaoka, a Colina da Luz. Quem vai lá hoje vê um bairro moderno, muito verde, com um parque gigantesco. Mas o passado daquele sítio é bem diferente. Muito diferente, sim. Nos últimos anos da Segunda Guerra Mundial, construíram ali à pressa um campo de aviação, o campo de aviação de Narimatsu. Era para a defesa aérea de Tóquio. Chegou a ser usado até por unidades de treino kamikaze. Um passado pesado. E depois da guerra? Depois da derrota do Japão, o local foi ocupado pelos americanos. Transformaram-no num enorme complexo residencial para famílias de militares. Chamava-se Grand Heights. Grand Heights. Só em 1973 é que o terreno voltou para o Japão, certo? Certo. E aí começou a transformação para o que vemos hoje. De campo de aviação, a base americana e depois a bairro planeado japonês com um parque enorme. É uma mudança radical. É talvez um dos exemplos mais claros em Tóquio de como um espaço pode simbolizar a própria história do país no século XX. Passou de um sítio ligado à guerra para um símbolo da ocupação e depois para Hikarigaoka. O nome, Colina da Luz, foi escolhido ainda antes da devolução. Apontava já para um futuro de paz, de renovação. A criação daquele parque enorme ali foi um marco dessa mudança de valores no Japão pós-guerra. E para quem visita Hikarigaoka hoje, para além do parque em si, há vestígios visíveis desse passado mais antigo. O parque é o principal legado, sem dúvida. Um sítio para passear, mas também para pensar um pouco. Há a estátua da Oração pela Paz, que marca isso mesmo. Para os mais atentos, talvez se encontrem sinais muito subtis. Fala-se de possíveis restos de bunkers, o Zentaigo, e às vezes dizem ainda se vêem marcas antigas no pavimento ou sinais de trânsito da época de Grand Heights. São quase como fantasmas urbanos. Interessante. É preciso ter olho para os encontrar. É preciso. E claro, a Avenida das Ginkgo Biloba no parque é lindíssima no outono. Um símbolo vivo desse renascimento do local. Para além destas grandes narrativas, a antiga Kaminarima está cheia de pequenos pontos de interesse, não é? Que contam outras histórias. Sim, muitos. Por exemplo, o Santuário Kazuga. Fica perto de onde era a antiga Câmara Municipal da aldeia. Tem uma árvore gigante, talvez um ginkgo ou uma cânfora, com uns 900 anos estimados. 900 anos. Sim, a lenda liga ao guerreiro Minamoto no Yoshie. É um testemunho vivo de longevidade. E as estátuas de Nagaikaka Jizo, na fronteira com Nakono? Ah, essas são muito curiosas. Tinham um método antigo e muito peculiar para fazer pedidos. Envolvia derrubar a estátua mais pequena. Derrubar? Kaminarima. Desde batalhas feudais, lendas de monges e água, a vida agrícola com os seus bosques e rabanetes gigantes, até às marcas da guerra e da reconstrução no século XX. Fica bastante claro que mesmo uma área que parece normal, suburbana, está na verdade carregada de histórias à espera de serem descobertas.
A história está mesmo debaixo dos nossos pés. Exatamente. E conhecer estas histórias locais não é só uma curiosidade académica, é o que dá profundidade, dá significado aos sítios onde vivemos, liga as pessoas ao seu passado, ajuda a preservar uma identidade. Esta exploração de Caminérima mostra bem que a história não está só nos grandes monumentos, está nos nomes das ruas, numa árvore velha, numa pequena estátua, nas memórias que a própria paisagem guarda. E fica então talvez uma ideia para quem nos ouve. Que histórias desconhecidas se esconderão nos lugares que frequentamos todos os dias? E como é que podemos olhar para as paisagens que atravessamos, uma rua, um parque, a margem de um rio, não apenas como cenário, mas como arquivos vivos, arquivos das vidas e das mudanças que aconteceram antes de nós? Talvez valha a pena explorar o nosso próprio bairro com essa curiosidade renovada.